Hoje vamos fazer uma forte oração para Deus quebrar todas as maldições. Nesta oração de hoje, vamos estar orando com muita fé para que toda e qualquer tipo de maldição seja quebrada no nome de Jesus. Vamos interceder, vamos orar, vamos clamar a Deus para que maldições sejam quebradas. E se existe alguma barreira, alguma muralha, algum impedimento tentando parar você, que esses impedimentos e barreiras caia por terra no nome de Jesus. Participe desta oração até o final. Escute cada palavra, pois eu vou estar trazendo para você um ensinamento bíblico que vai te orientar espiritualmente na jornada da vida. Vamos estar falando sobre maldições e como quebrar maldições pelo poder do nome de Jesus. O que são maldições? Como quebrar maldições? Como desfazer? Como expulsar, afastar, cancelar maldições? Existe maldições? E se existe, como quebrá-las? Como quebrar a maldição? Vamos, nesta manhã, falar sobre isso. E o texto que Deus me entrega para falar sobre quebra de maldição está em Provérbios capítulo 26, verso de número 2. Provérbios 26, verso de número 2, nos diz assim: como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Eu vou ler mais uma vez e depois vou trazer uma explicação sobre esse texto. E é muito importante que você escute e aprenda sobre maldições e como quebrá-las. Provérbios 26, verso 2. Como um pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Eu vou explicar para vocês esse texto que fala sobre maldição. E dentro desse texto, vou falar para você como quebrá-las. Primeiro, dentro dessa simbologia de Provérbios, porque esse texto nos traz uma simbologia, um significado. Por exemplo, o pássaro. Aqui nos fala sobre o pássaro no seu voo. O pássaro no seu caminhar no céu. Perceba que um pássaro, ele pode fazer um ninho na cabeça de uma pessoa? Um pássaro pode fazer um ninho na cabeça de uma pessoa? A resposta é não. Uma pessoa viva, lúcida, andando, o pássaro não pode pousar na cabeça dessa pessoa e fazer um ninho. O pássaro pode até jogar algum tipo de excremento, o pássaro pode até mesmo sobrevoar a cabeça da pessoa, mas um pássaro não pode fazer um ninho na cabeça de uma pessoa que está em movimento, que está viva. O que eu quero dizer com isso? Esse pássaro aqui no exemplo, aqui neste significado, nesta simbologia, o pássaro representa a maldição, nesse caso aqui do texto. O pássaro pode representar muitas coisas. O pássaro pode representar liberdade. O pássaro pode ter outros significados, mas dentro desse texto que nós lemos, o pássaro aqui representa a maldição. Então a maldição pode passar por cima de uma pessoa, mas a maldição só cria um ninho
sobre a vida de uma pessoa se a pessoa quiser. Entendeu a analogia, o símbolo? Ou seja, um pássaro pode até passar perto de uma pessoa, mas não conseguirá fazer um ninho na pessoa, a não ser que a pessoa deixe. Da mesma forma é a maldição. Se a pessoa deixar, a maldição toma conta. Repetindo, se a pessoa abrir brecha, se a pessoa abrir espaço, o inimigo entra, e entra com fúria, e entra com destruição. Por isso que a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, o inimigo, aqui representado como ladrão, tem 3 objetivos: matar, roubar e destruir. Qual é o objetivo do inimigo? Matar, roubar e destruir. Matar a alma, destruir famílias, destruir pessoas, roubar a fé. Então, nós estamos em uma batalha espiritual, não é brincadeira. O negócio é muito sério, e principalmente agora, porque os sinais da vinda de Jesus estão aí. Guerra, rumores de guerra, não é isso que a gente vê nas notícias? Guerra, rumores de guerra. Esses são os sinais da vinda de Jesus. Jesus está prestes a voltar. Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja, a sua noiva amada. E precisamos estar atentos, precisamos estar vigiando, precisamos estar vivendo uma vida de santidade e fechar todas as brechas para estarmos preparados para a vinda de Jesus. E a maldição precisa ser detida e repreendida no nome de Jesus. E para isso estamos aqui. E falando um pouco mais sobre a maldição, o texto diz assim, ó: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, uma ave, ela só vai a um lugar se houver uma causa. Por exemplo, se você pega milho e joga no chão, em um lugar onde tem pássaro, se você pega qualquer outro alimento que aquele pássaro gosta e joga ali, aquele pássaro vai até o local e vai comer aquele alimento que você jogou para ele. Ou seja, se existir uma causa, o pássaro vai e se instala naquele lugar. Então, o exemplo aqui dado é o seguinte, que se existe uma causa, o pássaro vai. Da mesma forma é a maldição. Se existe uma causa, se existe uma brecha, a maldição entra. Eu vou dar alguns exemplos. A pessoa vive em pecado, vive cometendo pecado, porque existe a diferença do pecado acidental e do pecado programado. Pecado acidental e pecado programado. Porque pecado é algo que qualquer ser humano pode cometer. O próprio Jesus disse: aquele que não tem pecado, faça o quê? Atire a primeira pedra. Então Jesus ele ensina que todos têm pecado e precisa da misericórdia de Deus. Por isso que Jesus disse: aquele que não tem pecado, palavras de Jesus, atire a primeira pedra. Mas existe uma diferença muito grande, enorme, entre a pessoa que vive na prática do pecado com a pessoa que peca por um vacilo e por um erro, por um momento. Com isso, não estou justificando nenhum tipo de pecado, porque Jesus, ele disse para aquela mulher que foi pega em adultério: vai e não peques mais. Então, uma vez errando, Jesus ele dá uma chance para continuar sem o pecado. Então, o pecado, preste atenção, o pecado é uma brecha, é um espaço para a maldição, para o inimigo entrar. Então, o primeiro passo para quebrar maldições é buscar, se esforçar para viver uma vida de santidade.
se afastar do pecado, vencer o pecado. Então, no momento que nós vencemos o pecado, maldições são quebradas. Por quê? Porque no momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue precioso dele, Jesus ele morreu pelos nossos pecados. Repetindo, Jesus ele morreu por causa dos nossos pecados e transgressões. E no momento que nós oramos a Deus, a morte de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então as maldições são quebradas pelo sangue de Jesus através do arrependimento e através da nossa conexão com a oração. Então, número 1, buscar uma vida de santidade e se afastar do pecado. Número 2, ter uma vida de oração, buscando sempre a presença de Deus. Número 3, meditar na palavra do Senhor. Tudo isso nos ajuda a ter força para vencer o inimigo, para vencer os demônios e para vencer o pecado. Você nasceu para vencer o pecado. Você nasceu para vencer o inimigo. Você nasceu para vencer na vida e em todas as áreas da sua vida. Deus ele quer que você vá bem em todas as áreas da sua vida. Agora, é muito importante esclarecer uma coisa que muitas pessoas têm dúvida e acabam não compreendendo. Preste atenção. Existe uma diferença entre maldição e provação. Repetindo, existe uma diferença entre maldição e provação. Qual é a diferença da maldição e a provação? A maldição vem por causa de uma brecha, por causa de uma oportunidade que a pessoa está dando ao inimigo. Por exemplo, uma pessoa que está presa no vício do álcool, no vício do cigarro, esta pessoa está em maldição. Repetindo, a pessoa que está escravizada em algum tipo de vício, seja cigarro, seja droga, seja álcool, bebidas, né? Esta pessoa está em maldição, ela está dando uma brecha. Qual é a brecha que ela está dando? Ela está presa a um vício. E isso está sendo instalada na vida dela uma maldição. Então ela precisa buscar de Deus força, buscar de Deus libertação para se libertar da bebida, do cigarro. Tem que se libertar disso, tem que buscar de Deus, tem que pedir a Deus a libertação. Para quando essa pessoa sair deste vício, essa maldição seja quebrada. Então existem pessoas, por exemplo, estou dando um exemplo. Existem pessoas que estão escravizadas no vício da bebida. A pessoa não consegue parar de beber. Ela está escravizada no vício da bebida. Então o que acontece? Quando essa pessoa receber de Deus a libertação, então essa maldição que vem por intermédio da bebida vai ser quebrada na vida dela. E isso é muito sério, gente. É muito sério. E eu vou ler mais uma vez, é a Bíblia que está dizendo. Provérbios 26, verso 2. Como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, para a maldição estar na vida de uma pessoa, precisa de uma causa. E qual é esta causa? A causa é a brecha, o espaço que a pessoa pode estar dando para o inimigo estar instalando a maldição na vida dela. Então essa é a diferença da maldição e da provação. Vou falar sobre a provação daqui a pouco. Então o que é maldição? A maldição precisa de uma causa. Por exemplo, um homem está preso no adultério. Ele é casado
e está preso no adultério. Uma maldição está sobre a vida dele. Perceba que todo homem, que toda mulher que vive em adultério não prospera. Todo homem e toda mulher que vive no adultério não consegue prosperar. Tudo dá errado na vida dessa pessoa. Se existe alguém me escutando agora e você está nesse pecado, se converta no nome de Jesus e aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador e abandone este pecado no nome de Jesus. Então existem homens que é casado e está traindo as suas esposas. Então a maldição está na vida deste homem. Ele precisa deixar a amante e ser fiel à esposa dele. Para quê? Para que essa maldição seja quebrada na vida dessa pessoa. Então toda maldição, escute, toda maldição precisa de o quê? De uma causa, de uma brecha para o inimigo. Outro exemplo, eu estou citando exemplos para poder ajudar você a compreender o que é maldição e como quebrá-las. Um outro exemplo, estou citando apenas exemplos, tá bom? Um outro exemplo, a pessoa xinga palavrões. Dentro de casa, a pessoa xinga palavrões o dia inteiro. Se irrita e começa a xingar palavrões. Esses palavrões, essas palavras nojentas que a pessoa está dizendo dentro da casa dela, está atraindo maldição para a vida dela. Existem pessoas que xingam os filhos, que amaldiçoam os filhos. Existem mães e pais que xingam os filhos, que diz ao filho, você não é ninguém, você é isso, é aquilo outro. Coloca o filho lá para baixo, ou seja, usando a boca para amaldiçoar o filho. E em sua casa, o ambiente dessa casa fica pesado. As forças do mal ganham força dentro dessa casa, aonde tem xingamentos e brigas e contendas. Então, uma casa que tem xingamentos, brigas e contendas, traz maldição para essa casa. Se existe alguém aqui, se existe alguém me escutando agora, e você tem esse costume de volta e meia xingar, brigar dentro do seu lar, pelo amor de Deus, não faça isso. Você está atraindo energias negativas, você está atraindo maldições para sua casa no momento que você xinga palavrão. Então temos que vigiar com a nossa boca aquilo que falamos. Todos nós, eu, você, todos nós temos que vigiar. Não podemos abrir espaço para Satanás operar. Não podemos abrir brecha para o inimigo operar. Isso é muito sério. Satanás não está brincando. O inimigo não está brincando. E precisamos estar atento e vigiando. Não podemos, porque Satanás é um ser legalista. O que isso significa? Ele precisa de uma oportunidade, de um espaço, de uma brecha para operar na vida de uma pessoa. Então temos que fechar todas as brechas, temos que fechar todos os espaços e não deixar o inimigo entrar em nenhum dos espaços. Temos que vigiar com os nossos olhos, vigiar aquilo que a gente está assistindo. Temos que vigiar com a nossa boca, vigiar aquilo que falamos. Temos que vigiar os nossos ouvidos, vigiar aquilo que ouvimos. Temos que vigiar os nossos pensamentos, vigiar aquilo que pensamos. Temos que vigiar os nossos pés, vigiar aonde estamos andando. Temos que vigiar com quem estamos andando, com quem estamos falando. Vigiar, por isso que Jesus disse, vigiai e orai. Jesus não disse orai e vigiai. Jesus disse vigiai e orai. Perceba que Jesus ele pede para nós vigiarmos primeiro e depois orar. Porque se a pessoa ora e não vigia, essa oração não tem efeito.
E se a pessoa vigia e não ora, essa vigilância também não tem efeito. Repetindo, se a pessoa orar e não vigiar, a oração não tem efeito. Se a pessoa vigiar e não orar, essa vigilância não tem efeito. Então é necessário fazer o quê? É necessário vigiar e orar, os dois juntos. Tem que vigiar e tem que orar. Vigiar o quê, pelo amor de Deus? Vigiar a porta de acesso para o inimigo. Essa porta de acesso para o inimigo tem que ficar fechada. E o que é a porta de acesso para o inimigo? É o pecado. Quando a pessoa comete um pecado, a pessoa abre a porta. O pecado é a pessoa abrindo a porta e dizendo: vai, inimigo, entra. No momento, vou dar um exemplo aqui de um pecado. Existem vários tipos de pecado: mentiras, roubos, fofocas, inveja. Vários tipos de pecado. Vou dar um exemplo de um, por exemplo, aqui. O adultério. O adultério é um pecado gravíssimo. Um pecado gravíssimo. O homem é casado com a mulher e ele trai a esposa. No momento que ele trai a esposa, uma maldição recai sobre a vida deste homem ou desta mulher que trai o seu parceiro. Então a traição abre uma porta gigantesca para demônios entrar na vida daquela pessoa. Escute bem, a traição é um pecado que abre uma porta gigantesca para o inimigo entrar e destruir o casamento e destruir a vida daquela pessoa. Queridos irmãos e irmãs, ovelhas de Jesus, eu preciso trazer essa mensagem de alerta para todos vocês. O pecado é uma porta de acesso para o inimigo e precisamos estar vigiando. A mentira, a inveja, a fofoca, traições e tantos outros pecados, existe uma lista. Precisamos estar atentos e não cair nos laços do inimigo. Então a maldição, ela precisa de quê? Ela precisa de uma causa para se instalar na vida de uma pessoa. E a resposta é: como quebrar a maldição? Primeiro, renunciando o pecado. Se a pessoa está presa a um vício, ela precisa renunciar a este vício. Então, renunciar o pecado. A pessoa não consegue se controlar. Em um impulso de raiva, ela xinga palavrões dentro de casa. Ela briga constantemente com os filhos. Então ela precisa parar com esse comportamento, tanto ela como ele. E precisa buscar ser uma pessoa mais mansa, mais humilde de coração. E através da oração você vai ganhar forças para renunciar o pecado, porque a oração nos dá força para renunciar o pecado. Repetindo, a oração é combustível para a alma, a oração é combustível para o espírito, a oração nos conecta com Deus, a oração fortalece a nossa fé. A leitura da palavra e a meditação na palavra de Deus nos ajuda na caminhada. E com isso ganhamos força espiritual para dizer não ao pecado e sim para Deus. Não ao pecado e sim para Deus. Digita esta frase aqui nos comentários. Não ao pecado e sim para Deus. Repetindo, não ao pecado e sim para Deus. Então, para o pecado a gente diz o quê? Não. E para Deus o que a gente diz? Sim. Então, toda vez que a gente diz não para o pecado, estamos fechando a porta para que o inimigo não entre e para que nenhuma maldição entre. E quando nós dizemos sim para Deus todos os dias,
Quando nós dizemos eu vou buscar a presença do Senhor, nós estamos recebendo de Deus força, graça, misericórdia, perdão e favor do Pai. E é nessa força que você vai vencer. E eu vou explicar agora sobre provação. Eu disse que existe uma diferença entre maldição e provação. Repetindo, existe uma diferença entre o quê? Maldição e provação. Existem pessoas, escute bem, existem pessoas que estão sendo provadas e estão pensando que estão amaldiçoadas. E existem pessoas que estão debaixo de uma maldição e pensando que está sendo provadas. Eu vou dar um exemplo bíblico. Você já percebeu que tudo que eu falo, eu gosto de mostrar exemplos dentro da Bíblia. Eu vou mostrar um exemplo bíblico. Jó. Jó não tinha maldição sobre a vida dele. A Bíblia diz que Jó era um homem justo. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus. Jó era um homem que se desviava do pecado. Jó era um homem que andava reto. Ele tinha falhas? Tinha. Como todo ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram. O próprio Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas eu já expliquei aqui a diferença da pessoa que vive na prática do pecado e a pessoa que erra por acidente. Há uma diferença grande. A pessoa que vive na prática, escravo do pecado, e a pessoa que não é escravo do pecado, mas por alguma razão comete um deslize, mas automaticamente já se arrepende e pede perdão. E não são pecados para a morte, porque existem pecados para a morte e existem pecados que não são para a morte. Por exemplo, adultério, homicídio, são pecados para a morte, morte completa e espiritual. Mas só que a pessoa durante o dia pode sentir uma raiva. Durante o dia, a pessoa sem querer pode falar uma bobagem. E automaticamente a pessoa percebe que sentiu uma raiva sem querer, falou uma bobagem sem querer, e automaticamente ela vai e fala, Senhor, me perdoa por isso. Então esse pecado não é para a morte, porque são aqueles pecados rotineiros, a qual a gente nem percebe e comete. Às vezes uma ira, às vezes algo que acontece durante seu dia, alguém pisa em você e você sem querer fica chateada, chateado, mas de repente você lembra que você é cristã e cristão, servo de Deus, e você já se arrepende automaticamente. Então existe uma diferença da pessoa que vive na prática do pecado e a pessoa que comete o pecado sem premeditar, sem escolher o pecado, entende? Então existe essa diferença. Então Jó era um homem que tinha pecado, sim, mas só que Jó era um homem que buscava viver em linha reta com Deus. Jó era um homem temente a Deus, se desviava do pecado, ele via o pecado e ele se afastava, ele fugia da aparência do pecado. Então Jó, ele tinha esta qualidade. É tanto que o próprio Deus fica orgulhoso, fica feliz pela vida de Jó. Então Jó não tinha pecado. E o que aconteceu na vida de Jó? Veio uma provação sobre a vida de Jó. Veio uma tempestade de lutas, a qual o próprio Deus permitiu o inimigo fazer esta provação. Então esta provação que Jó passou foi uma provação vinda pela permissão de Deus. Então a prova, a enfermidade, a doença que Jó ficou, tudo que Jó perdeu, toda aquela provação, não era maldição. Era uma provação permitida por Deus. Então compreenda, há uma diferença entre maldição e provação.
Se você está vivendo uma vida de oração, renunciando o pecado, e algo não está dando certo na sua vida, você está passando um momento difícil na sua vida, entenda, isso não é maldição. Isto é uma provação a qual Deus está permitindo você passar. Assim como Jó passou por uma provação. E sabe qual é a diferença entre a maldição e a provação? Outra diferença é que a maldição, para sair da vida da pessoa, a pessoa precisa quebrar o ciclo do pecado. A pessoa precisa rejeitar o pecado que ela está praticando constantemente. Fazer uma aliança verdadeira com Cristo e seguir em frente. Então a maldição é quebrada e a pessoa é liberta daquilo. Já a provação que a pessoa está passando, ela não está debaixo da maldição. Ela está passando uma provação e a provação é passageira. Escute bem, se você tem buscado a presença de Deus, se você tem buscado se afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus, entenda, sobre a tua vida não existe maldição. Porque eu vou ler mais uma vez, Provérbios 26, verso 2. Assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, para a maldição existir, precisa de uma causa. Então, se não existe causa, não existe maldição. O que existe é a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Então, não podemos confundir provação e maldição. Existem pessoas me ouvindo agora que o que você está passando não é por causa da maldição, é por causa de uma provação que Deus permitiu você passar. E toda provação tem prazo de validade. E o segredo para sair da provação é agradecer a Deus por tudo, colocar tudo nas mãos de Deus. E o Senhor, que permitiu você passar pela prova, vai te aprovar e você vai superar e vencer qualquer provação da vida. Então Jó foi provado por Deus. Jó não estava em maldição. Jó não estava em maldição. Jó estava passando por uma provação a qual Deus permitiu ele passar. Entendeu a diferença entre maldição e provação? Então existem pessoas que estão sendo provadas e está pensando que está debaixo de uma maldição, e não é. Está apenas passando por uma provação. E essa prova vai passar. E ela vai viver o sobrenatural de Deus. E existem pessoas que estão em maldição. Por quê? Porque está na prática do pecado, na prática dos vícios. Existem pessoas que estão escravas da bebida, escravas do cigarro. Existem pessoas que estão escravas da mentira, mente o tempo todo. Existem pessoas que estão escravas no adultério. Então essa pessoa precisa rejeitar esse pecado para que a maldição seja quebrada e ela seja livre, liberta pelo poder do Espírito Santo. Mas a provação é diferente. Você está fazendo tudo certo. Você está orando, você está buscando a presença de Deus, você está se afastando de tudo que é pecado, você está se esforçando para viver uma vida íntegra com Deus. Mas mesmo assim você está passando por certas dificuldades. Essas dificuldades não são maldições, são provações. E depois de toda a provação vem uma recompensa. Depois de toda a luta vem a vitória. E a vida do cristão, as nossas vidas, as provações fazem parte. Quem nunca passou um momento difícil? Então nós podemos ver Jó. Jó era um homem fiel a Deus e passou momentos difíceis, momentos de provação, e Deus deu vitória a ele. José passou momentos de provação e Deus deu vitória a José. Abraão passou momentos de provação e Deus deu vitória a Abraão. Isaac, Jacó, Ana, Sara, tantos outros homens e mulheres da Bíblia passaram por provações e foram abençoados por Deus lá na frente. Então há diferença entre ser provado e estar debaixo de maldição.
Então esse é o mistério. Então essa oração que eu vou fazer agora, eu vou orar para que maldições sejam quebradas e que vidas sejam libertas da escravidão do pecado. E vamos orar também para que provações venham cessar e que as vitórias venham chegar. Se você está passando por algum tipo de provação, provação sentimental, provação financeira, provação espiritual, vamos orar para que estas provações venham cessar e você possa viver milagres a cada dia mais e mais na sua vida. Que você possa viver bem financeiramente, espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente, em todas as áreas da tua vida, no nome de Jesus. E nós estamos no propósito das 12 bênçãos. Estamos no propósito das 12 bênçãos e eu vou ler para você aqui as 12 bênçãos para nós concluirmos a oração da manhã de hoje e vamos fazer a oração profética para Deus quebrar toda a maldição. E vamos orar também para que Deus venha cessar todo vento contrário, toda a provação. Se você está sendo provado, vamos orar para que as provações venham passar e Deus venha te dar força e você venha vencer dia após dia. Porque vitória é uma luta que foi vencida. Vitória é uma luta que foi vencida. E vamos orar também para que Deus quebre maldições. Se existe alguém que você conhece, alguém da família, se por acaso existe alguém que você conhece, que está debaixo de uma maldição, escravo de um vício, escravo de um pecado, vamos orar por esta vida, para que esta maldição seja quebrada e esta pessoa receba libertação espiritual e material. Eu quero profetizar aqui as 12 bênçãos de vitória sobre a tua vida. E as 12 bênçãos é a seguinte: bênção número 1, a bênção espiritual. Bênção número 2, a bênção da saúde. Bênção número 3, a bênção familiar, a bênção na família. Bênção número 4, a bênção emocional. Bênção número 5, a bênção sentimental. Bênção número 6, a bênção financeira. Bênção número 7, a bênção da vitória. Bênção número 8, a bênção do livramento. Bênção número 9, a bênção da capacitação. Bênção número 10, a bênção da multiplicação. Bênção número 11, a bênção da realização. Você vai realizar os seus sonhos no nome de Jesus. E bênção número 12, a bênção da providência. E que estas 12 bênçãos de vitória esteja sobre a tua vida no nome de Jesus. E você vai viver milagres. E você vai experimentar milagres. Você vai viver vitória no nome de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida que provações cessarão. E um começo de vitória Deus vai realizar na tua história. Eu profetizo sobre a tua vida, na autoridade que Deus me concede nesta manhã, para te dizer: haverá chuva de milagres na tua casa, na tua vida, nos teus projetos. Deus abençoará os teus filhos. Deus abençoará a tua casa mais e mais, porque as 12 bênçãos de Deus estão sobre a tua vida. Digita esta frase aqui nos comentários: as 12 bênçãos estão sobre mim. As 12 bênçãos estão sobre mim. E você vai enviar uma oferta profética no valor de R$12. O CNPJ da igreja, Igreja Nascidos para Vencer. Igreja Nascidos para Vencer é o nome da nossa igreja. Então você vai enviar uma oferta profética no valor de R$12. E neste momento, com muita fé, vamos orar ao Senhor. Amém? Oremos a Deus.
Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e também de toda a terra, na Tua santa presença nesta manhã estamos aqui, ó Senhor. Estamos aqui para buscar a Tua presença, nesta oração de quebra de maldições. Estamos aqui, Senhor, em um só coração, em uma só fé, para buscar a Tua santidade, para buscar a presença do Criador do céu e da terra. Soberano Deus e eterno Pai, nós cremos, ó Senhor, no milagre das 12 bênçãos sobre as nossas vidas. Eu apresento a cada vida, eu apresento a cada um que está aqui agora me escutando. Deus, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus de milagre, Senhor. E nós Te pedimos o milagre sobre cada vida. Nós Te pedimos a Tua bênção sobre cada lar. Deus, que toda maldição seja quebrada, que toda maldição na vida financeira seja quebrada no nome de Jesus, que toda maldição na vida espiritual seja quebrado no nome de Jesus. Senhor, quebra as maldições neste momento. Deus, para a glória do Teu nome, nós oramos com fé, nós pedimos com fé o milagre sobre cada vida, o milagre sobre cada família. Deus, que toda maldição nas famílias sejam quebrados no nome de Jesus, que toda maldição na saúde seja quebrado, toda maldição no nome de Jesus Cristo. Deus, que toda maldição na área sentimental seja quebrado agora, no nome de Jesus. Quebra, Senhor, as maldições, pois a Tua palavra diz que tudo o que nós pedirmos em Teu nome, crendo receberemos, e é no nome de Jesus, é no nome majestoso de Jesus Cristo que nós pedimos. Senhor, quebra todos os grilhões, quebra, Senhor, todas as correntes do adversário e libera bênçãos, bênçãos espirituais. Estamos aqui, Senhor, ao vivo, nesta oração da manhã, para Te pedir, Senhor, juntos em uma só fé, faz o milagre nesta casa, faz o milagre nesta vida, quebra toda maldição, quebra toda corrente, no nome de Jesus. Toda maldição do pecado seja quebrado no nome de Jesus. Toda maldição de adultério seja quebrado no nome de Jesus. Toda maldição no nome de Jesus, toda maldição de adultério, de traição, no nome de Jesus seja desfeito agora. Deus, nós Te pedimos para a glória do Teu nome, nós Te pedimos para a glória do Teu nome, ó Senhor. Quebra o laço, corta a lança, desfaz as armadilhas do adversário. Que toda armadilha do inimigo seja quebrado agora, para a glória de Deus. Que toda armadilha de Satanás seja desfeita agora, toda armadilha, todo plano das trevas seja desfeito agora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, envia o Teu anjo agora, Senhor. Envia o Teu anjo com a espada de fogo na mão, e que este anjo venha cortar os laços, venha fazer, Senhor Deus, abrir os caminhos, venha cortar os embaraços, abre os caminhos para a Tua filha, abre os caminhos para o Teu filho, abre os caminhos da vitória, abre os caminhos do milagre, abre os caminhos do perdão. Deus, eu apresento a vida sentimental daqueles que estão solteiros, que maldições sejam quebradas, Senhor Deus, que provações venham cessar, e aqueles que estão solteiros consiga se casar. Eu apresento também os viúvos, que o Senhor venha abençoar e fortalecer e dar graça aos viúvos e às viúvas. Eu apresento também, Senhor, aqueles que infelizmente estão divorciados, que o Senhor tenha misericórdia, que
tudo venha dar certo, que tudo fique bem, no nome de Jesus. Deus, eu apresento a vida sentimental. Deus, vem abençoar a vida sentimental de cada um, vem direcionar. Eu apresento os casamentos, aqueles que estão casados. Deus, no nome de Jesus, que todo laço de adultério seja quebrado agora, no nome de Jesus Cristo. Todo laço de traição, no nome de Jesus, seja repreendido todo o mal agora. O inimigo que está tramando, o inimigo que está planejando destruir esse casamento, que o Senhor repreenda as forças do mal, Senhor. Abençoa este casamento não será destruído, esse casamento não será destruído, porque a bênção de Deus, as 12 bênçãos do Senhor, está sobre este casamento. Eu apresento os casais, Senhor, que me escutam nesta hora. Abençoa os casamentos com paz, abençoa os casamentos com vitória, para a glória do teu nome nós te pedimos, ó Senhor. Deus, eu apresento a vida financeira do teu povo, aqueles que precisam de um milagre financeiro, aqueles que estão presos presos em dívidas, aqueles que estão, Senhor Deus, passando problemas com dívidas, não conseguem pagar as dívidas, estão em uma situação a qual eles estão precisando pagar as dívidas. Que o Senhor abençoe, no nome de Jesus, que toda prisão espiritual, prisões espirituais sejam quebradas agora, no nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo, Senhor, que a tua filha consiga pagar as dívidas, que o teu filho consiga pagar as dívidas, no nome de Jesus Cristo. Abençoa a vida financeira, aqueles que estão desempregados, abre a porta do emprego, Deus, no nome de Jesus, abre a porta do emprego, Senhor. A tua serva, esta mãe que está orando para que o Senhor abra a porta do emprego na vida do filho, este pai que está orando para que o Senhor abra a porta do emprego na vida do filho, vem atender a oração deste pai, vem atender a oração desta mãe e abre, Senhor, abre a porta de emprego, ainda por estes dias, ainda neste ano. Abre esta porta de emprego e concede a vitória para a glória do teu nome. Esta mãe que ora, que pede pelo seu filho na escola, na faculdade, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê o livramento, no nome de Jesus Cristo. Deus, aqueles que estão indo ao trabalho, ou aqueles que já estão no trabalho, Deus, no nome de Jesus, abençoa o dia de trabalho, aqueles que trabalham com vendas, multiplica as vendas, ó querido Deus, multiplica as vendas na vida da tua serva, multiplica as vendas, Seu Deus, na loja, na empresa do teu filho, no nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Senhor, multiplica as vendas, multiplica, Senhor Deus, os clientes, traz clientes do norte, traz clientes do sul, do leste, do oeste, dos 4 cantos da terra, traz clientes e prospera o teu povo, Senhor, prospera da direita, da esquerda, por detrás, por diante, que a prosperidade de Deus, que a prosperidade do Pai, que a prosperidade do Filho, que a prosperidade do Espírito Santo venha prosperar em todas as áreas, em todos os sentidos, no nome de Jesus. Deus, nós te pedimos que o Senhor quebre as maldições espirituais. Deus, nós te pedimos que o Senhor quebre as maldições familiares. Deus, nós te pedimos que o Senhor quebre as maldições emocionais, as maldições sentimentais, as maldições financeiras. Deus, no nome de Jesus, que todo e qualquer tipo de maldição seja quebrada agora, seja anulada, seja cancelada.
toda maldição agora no nome de Jesus Cristo seja quebrado pelo poder de Deus, pelo poder da fé, pelo poder da oração. Nós pedimos, Senhor, quebra as maldições, concede a vitória ao teu povo, para a glória do teu nome. Clame junto comigo, ore comigo. Deus, visita esta casa. Visita esta casa agora, Senhor. A casa da tua filha, a casa do teu filho. Visita agora, Senhor, esta casa. Visita com milagre, visita com a bênção. Visita, Senhor, visita com a tua presença. Visita com os teus anjos. Que esta casa seja rodeada de anjos. Que esta casa seja um pedacinho do céu. Que esta família sejam representantes de Deus na terra. Abençoa, abençoa com paz, abençoa com excelência, abençoa com vitória esta casa, esta família, este lar. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um que me escuta agora. Que a tua bênção, a tua vitória esteja sobre a vida de cada um que me escuta neste momento. E que o Senhor abençoe este lar com bênçãos de providência, com bênçãos espirituais, com bênção na saúde, com bênção emocional e sentimental. Deus, com bênçãos de livramento e de vitória. Eu apresento aqueles que estão doentes, que o Senhor traga a cura, que toda doença desapareça, que toda dor de cabeça desapareça, que toda enxaqueca desapareça, que toda dor nos ombros, que toda dor nos joelhos, que toda dor na coluna, que toda dor nas costas, na cintura, nos pés, nas articulações, que as dores desapareçam agora no nome de Jesus. Que todo nódulo, que todo caroço desapareça agora, que toda doença, enfermidade venha sumir, venha desaparecer agora nesse instante. Traz a cura, Senhor, traz a saúde para o corpo e traz a vitória para esta vida, para cada um que me escuta. O Senhor venha confirmar a vitória, venha confirmar a bênção. Nós clamamos, pedimos, oramos e intercedemos e tomamos posse do milagre, do livramento, da libertação e da vitória sobre as nossas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo nós oramos, pedimos e agradecemos, e todos com muita fé digam amém. Diga amém, diga eu recebo, diga eu recebo na minha vida, eu recebo na minha vida a bênção de Deus. Eu recebo na minha vida a vitória de Deus. Diga, eu recebo a bênção de Deus, as 12 bênçãos do Senhor. Eu recebo a libertação e o livramento no nome de Jesus. Diga assim comigo: Deus, me dá força. Diga, Deus, me dá força para vencer a cada dia, vencer tentações, vencer o pecado, vencer o inimigo, vencer o mal, vencer a cada dia no nome de Jesus. Clique em gostei e compartilha esta oração nos grupos de WhatsApp. Compartilha esta oração nos status do seu WhatsApp. Compartilha para os amigos, para os familiares. Esta oração vai abençoar a vida de muitas pessoas. Por isso, compartilhe esta oração. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E a bênção do Senhor está sobre a tua vida. A bênção de Deus está sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todo sempre.
Um grande abraço no teu coração. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe sempre.